gente já pode começar. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Maiara, eu sou gerente de produtos da Nova Analítica e hoje eu vou ser a moderadora desse webinar, que tem como título Novo Padrão para a Caracterização de Estabilidade das Proteínas, agora com DLS. Então, esse webinar ele vai ser apresentado pelo Daniel Maturana, que ele é diretor da Nanotemper Technologies aqui no Brasil e parceiro da Nova Analítica. E o Daniel, ele também é doutor em Bioquímica pela Faculdade de Ciências Químicas e Farmacêuticas da Universidade do Chile, né? Então, primeiro eu quero agradecer ao Daniel, novamente, pela disponibilidade dele em vir aqui apresentar esse webinar. Esse já é o quarto webinar que a gente faz em parceria com a Nanotemper, e acredito que tem sido muito proveitoso para todos, né? Então, antes da gente começar, eu só queria dar alguns recados para vocês. Nós vamos entregar o certificado do webinar, tá? No final da apresentação, mas é importante que vocês fiquem até o final para poder garantir o certificado, tá bom? E fiquem também muito à vontade para poder fazer as perguntas aqui no chat durante a apresentação, tá? E aí o Daniel, ele vai respondendo aí à medida que for possível, tá bom? Eu desejo a todos, então, um ótimo webinar, agradeço pela participação de vocês, e Daniel, pode ficar à vontade para começar. Muito obrigado, Maiara. Espero que todos estejam me escutando. Maiara, se tem algum problema na apresentação, me avisa, porque eu não consigo ver o que está apresentando aí no aplicativo. Ah, perfeito. Muito obrigado. Bom, como a Maiara falou, eu sou do Chile, então eu vou repetir como todos os webinars eu faço. Meu português ainda é portunhol. Eu vou tentar falar devagar para tentar explicar bem, mas qualquer dúvida aí colocar no chat e podemos discutir depois e aclarar qualquer dúvida que tivesse. A ideia hoje era apresentar o Prometheus Panta, tá? É um novo equipamento lançado por a Nanotemper Technologies e que serve ou é utilizado principalmente para a estabilidade das proteínas, tá? Provavelmente vocês ou alguns de vocês já assistiram o webinar do Prometheus Ocinho, que está no YouTube da Nova Analítica também. E agora, a ideia é que ganhou um DLS, que pode ser opcional, e aí eu quero explicar como funciona o DLS do Prometheus, alguns exemplos, e como, conhecendo a estabilidade térmica, o tamanho da partícula e a agregação, pode ser útil e muito proveitoso para aqueles que trabalham com proteínas, desenvolvem biológicos, ou trabalham desenvolvendo proteínas, principalmente, tá? A apresentação, eu vou me dirigir principalmente nos biológicos, tá? Que são essas novas drogas ou fármacos biológicos, que são proteínas principalmente, e que têm ganhado muito mercado na parte da medicina, de life science. Se você vê, 7 das 10 principais drogas ou fármacos são biológicos e tem uma receita combinada de 61 bilhões de dólares. Então, realmente, os biológicos têm chegado para ajudar a população e a saúde, muito. Inclusive, tem mais de 570 anticorpos monoclonais nas fases clínicas. Então, realmente têm sido desenvolvidos e continuam sendo desenvolvidos. Aqui no Brasil tem muito, principalmente na área de biosimilares, e também, provavelmente, alguém está gerando biológicos novos. Inclusive, algo muito importante é que tem uma grande taxa de aprovação. Então, a taxa de sucesso dos biológicos é bastante alta, de 17% a 25%, desde a fase 1 até a aprovação. Agora, não tudo é tão bonito assim. Tem um grande problema nos biológicos, e é principalmente o custo. O custo para desenvolver biológicos é muito alto. Segundo um estudo do Taft Center, o desenvolvimento de um biológico pode custar até 2,6 bilhões de dólares, tá? E o problema ainda é pior, porque o aumento de custos tem sido constante. Tem tido um incremento de custos de aproximadamente 8,5% ao ano. E, por último, as grandes farmacêuticas têm sofrido bastante pressão, principalmente por governos e a população em geral, porque essas drogas são bem caras. Então, os tratamentos, como os fármacos biológicos, é caro. Então, tem várias empresas sob pressão para diminuir os preços. Então, de algum jeito, tem que trabalhar para diminuir os custos no desenvolvimento, para chegar também a diminuir os preços dos fármacos.
Bom, uma coisa importante nos biológicos e que diferencia bastante os biológicos de outras drogas é a complexidade que eles têm, tá? Os biológicos são proteínas e as proteínas são bastante complexas. Provavelmente vocês já sabem, são uma molécula primeiro que é sintetizada por micro-organismos ou organismos e tem várias modificações. Então, conhecer a estabilidade é muito difícil. Inclusive, também tem moléculas-alvos que são muito difíceis de purificar, expressar, obter. Então, e mais importante no desenvolvimento dos fármacos é conseguir eliminar, identificar e eliminar os candidatos que não vão dar certo, bem no começo. Então, para fazer isso, você precisa de várias coisas. Desculpa, a minha apresentação está meio parada. Tá. Primeiro, para conhecer a estabilidade, você precisa de conhecer diferentes parâmetros, tá? Tem agregação, modificação, autointerações, vou falar disso depois. Também tem moléculas-alvos que são difíceis, que têm mudanças conformacionais ou agregação muito difíceis de observar. E para tudo isso, você precisa, então, de tecnologias que ofereçam dados de alta qualidade. E isso é o que a Nanotemper tem focado, tá? A matriz complexa para a estabilidade dos biológicos inclui vários parâmetros, tá? Tem a autointeração, então, um biológico, uma proteína, pode interagir com ela mesma, tá? E você precisa de estudar esse processo. Geralmente, as tecnologias para fazer isso são assassins, distintas tecnologias, DLS, BLI, etc. Uma outra coisa importante nos biológicos é conhecer a estabilidade coloidal. Então, monitorar e ver como é a formação de agregados. Quando você tem formação de agregados, basicamente o seu fármaco já não serve. Então, precisa conhecer bem como a estabilidade, a formação de agregados e, principalmente, como acontece ao longo prazo. A estabilidade térmica, você sabe que as proteínas, para ter a função, precisam ter uma estrutura, uma conformação especial. Então, você precisa conhecer como é a estabilidade dessa conformação e como se vê alterada por a temperatura ou outros químicos. Agora, as proteínas, os fármacos biológicos também podem ter interação cruzada, então podem interagir com outras moléculas dentro da solução no soro. A hidrofobicidade é muito importante nos fármacos biológicos e também a estabilidade química, principalmente com relação a modificações pós-traducionais. Tá? E como eles são modificados, que tão constante essa modificação, como se perde, como se ganha, etc. Agora, falando de proteínas difíceis, também precisa uma tecnologia que seja capaz de ter uma alta sensibilidade. Aqui eu mostro um exemplo de um anticorpo biespecífico, então um anticorpo que tem duas cadeias leves para reconhecer antígenos diferentes. E aqui foi feito um estudo de estabilidade, como o equipo Prometheus e outro equipamento. Se você vê bem, no outro equipamento, você consegue ver um ponto de inflexão aqui. Agora, como Prometheus, você consegue ver que temos dois. Então, é muito importante ter uma tecnologia que tenha uma sensibilidade suficiente para conhecer como cada domínio tem estabilidades diferentes, porque nas proteínas, cada domínio vai se comportar quase independentemente. Uma outra coisa também importante é ter uma alta repetibilidade. Então, se você vê aqui no Prometheus, nas medições aqui, cada uma dessas linhas é uma duplicata. E você vê que a repetibilidade é muito alta. E outras tecnologias têm uma repetibilidade menor, e isso vai fazer perder credibilidade nos resultados. E também a señal ruído é importante para conseguir definir bem os processos de desdobramento. Então, para conhecer ou para obter dados de estabilidade de alta qualidade, é necessário ter especificidade. Então, realmente distinguir a señal que vem de sua molécula, de sua proteína, de seu anticorpo, como as señais que vêm do buffer ou a matriz. Precisa ter uma boa resolução que permita distinguir temperaturas de melting ou desdobramento de cada domínio ou proteínas por separado. Uma grande precisão, no sentido que você precisa ter resultados que se repitam cada vez, então que não dependa do dia, da amostra, da posição no equipamento, etc.
O limite de detecção é muito importante, principalmente no desenvolvimento de biológicos, tanto a baixas concentrações como a altas concentrações. Precisa ter sensibilidade, então, conseguir ver modificações ou alterações da conformação muito pequenas, detectar isso, e veracidade, determinar as temperaturas de melting reais, um valor verdadeiro, basicamente. E um pouco isso foi o que fizemos como equipe Prometheus, tá? Tem vários artigos, já inclusive da Amgen, onde utilizam o Prometheus para comparabilidade, tanto comparando diferentes sítios de produção, o processo da produção, etc. E agora, então, também tudo isso do Prometheus, em relação com a estabilidade térmica e agregação, turbidez, é mantido, mas agora também tem DLS, que permite obter mais informação de suas moléculas. Então, como eu falei, o Prometheus consegue ter medições precisas, não precisa ter uma sonda, uma etiqueta, nada, é só a molécula sozinha, você já consegue medir ela. O consumo da amostra dos equipamentos é bem baixa, utiliza 10 microlitros da amostra para cada ponto, e tem uma ampla faixa de concentrações. Então, na estabilidade térmica, você pode ir de 5 microgramas por ml até mais de 200 miligramas por ml, no mesmo equipamento. O DLS, bom, depende também do tamanho da molécula. Agora, por que é importante conhecer desdobramento térmico, o tamanho da partícula e também a agregação, para poder ter uma caracterização completa das moléculas? A ideia é ter esses dados com boa resolução e qualidade para conseguir passar resultados a cada equipe. O desenvolvimento geralmente gera, ou tem incluso várias equipes no processo, e cada um deles tem que ir passando os resultados de alta qualidade para o seguinte, para assim chegar a ter um desenvolvimento mais eficiente. O equipamento também tem um throughput variável, flexível, você pode trabalhar com placas 384, inclusive mostras sozinhas, então aí você pode utilizar no throughput necessário. E, bom, é o equipamento que, por primeira vez, você consegue ter dados de estabilidade térmica, turbidez e tamanho da partícula em todo o processo de desenvolvimento, de desdobramento. Então, se você começa a aquecer a temperatura, você vai obter todos os dados para cada temperatura. E isso é muito importante para conhecer como é todo o processo. Então, geralmente, quando você vai ter uma preparação, um desenvolvimento de um fármaco biológico ou uma proteína, você tem que ter em mente o seguinte: sua molécula nativa vai ter temperatura. Se você muda a temperatura, provavelmente a conformação vai mudar. Então, você pode ter uma espécie, uma proteína que tenha um desdobramento parcial, tá? Geralmente, esse processo de nativo a parcialmente desdobrado é reversível. E aí está tudo certo, você diminui a temperatura, consegue com nativo, etc. Agora, o problema acontece quando a agregação começa a acontecer. A agregação geralmente é irreversível. Então, se você vê que sua molécula parcialmente dobrada começa a agregar, basicamente você vai tirar essa molécula da solução e vai levar o equilíbrio ao desdobramento. E isso faz que sua molécula perda estabilidade. Então, estudos para conhecer bem como manter sua proteína nativa ou como impedir a agregação é muito importante. Agora, nós então fizemos esse equipo Prometheus Panta com essa ideia na mente. O equipo Panta, primeiro, tem um elemento térmico aqui embaixo, que pode ir desde 15 graus até 95 graus, tá? Em rampas, a velocidade de 0,1 grau por minuto até 7 graus por minuto. Então, ele vai aquecendo toda a placa. A ideia é que você vai colocar sua amostra nos capilares, e esses capilares estão em contato direto com o elemento térmico, em toda a sua superfície. E isso aumenta ou faz muito eficiente a transferência térmica. E faz que a temperatura que você tem no elemento térmico seja realmente a temperatura que você tem no capilar. Os capilares são de muito pequeno diâmetro, então também o aumento da temperatura é muito homogênea dentro da solução.
todos esses capilares estão nesse elemento térmico e você vai ter dois elementos ópticos que estão lendo esses capilares. Por um lado, você tem um lente objetivo, como um LED e um 350, para medir a fluorescência intrínseca do triptofano, e desse jeito ver mudanças na conformação da proteína. Tem outro elemento óptico, bom, no mesmo elemento óptico tem outra fonte de luz, perto do 380 nanômetros, que vai ser jogada no capilar, vai ser refletada por elemento térmico e volta no detector. E dessa forma vamos medir a turbidez. E por último, agora também tem um outro elemento óptico, que tem um laser, e vai medir a 0 graus ou 360 graus, a luz espalhada, principalmente, a intensidade de luz espalhada. E desse jeito, você pode ter, então, estabilidade térmica, turbidez e tamanho da partícula no mesmo equipamento, nas mesmas amostras, a todas as temperaturas que você vai medindo. Agora, o nano-DCF, então, que seria o elemento para medir a conformação, a estabilidade térmica, funciona como eu já falei. Temos um LED na faixa UV, que vai excitar triptofano e tirosina. Esses triptofanos, ou tirosinas, têm uma capacidade de mudar a sua fluorescência dependendo do ambiente químico onde ela está. Então, quando você tem uma proteína com uma estrutura nativa, geralmente os triptofanos estão no core hidrofóbico, tem uma intensidade muito alta, 330 de fluorescência, e quando começa a desdobrar a proteína, os triptofanos são um solvente, e a sua fluorescência muda. O máximo da fluorescência muda para 350 e a intensidade a 330 cai. E desse jeito, então, você pode ir medindo como a proteína vai se desdobrando. E calcular, então, a ATM, que seria a temperatura de melt. O DLS funciona bastante simples, similar como outros DLS no mercado. Basicamente, é um laser que vai iluminar a amostra no centro do capilar. A luz vai ser espalhada e nós vamos detectar a intensidade de luz espalhada. O equipamento vai registrando as flutuações da intensidade. Então, como você vai ter um movimento browniano, o espalhamento vai mudar, tá? E mediante uma função de autocorrelação, que basicamente, ou simplesmente você poderia dizer que é como a probabilidade de achar a mesma molécula, o mesmo espalhamento, depois de um certo tempo no mesmo lugar, essa probabilidade vai caindo, e você ajustando essa função de autocorrelação, você pode determinar, então, o tamanho da partícula e o rádio hidrodinâmico das partículas na solução. E esse é o jeito que funciona o DLS. E ademais do medir o tamanho da partícula como DLS, ele permite ter um outro parâmetro que é muito importante, que é o PDI, que é o índice de polidispersidade. Então, se você tem uma amostra que tem só uma espécie, só uma partícula em solução, você geralmente vai ver um pico desse jeito, bem fininho, bem definido. Tá? E essa é uma amostra monodispersa. Tem só uma partícula como um rádio hidrodinâmico. Agora, se você começa a ter diferentes partículas dentro dessa solução, você vai conseguir ver que tem dois tamanhos, dois rádios hidrodinâmicos. Então, isso significa, o PDI vai aumentar, vai dizer que você está tendo uma polidispersidade de tamanhos. E isso vai falar que sua amostra não é homogênea. Agora, o aumento de polidispersidade pode ser que tem um pico mais largo, por assim falar. Então, tem uma distribuição do tamanho centrada num tamanho central maior. Ou pode também ter diferentes picos, partículas de diferentes tamanhos. E isso também faz aumentar a polidispersidade. E, por último, o sistema para medir a turbidez, o que chamamos também back reflection. Como eu falei, tem uma fonte de luz que não é absorvida por as proteínas, ela é jogada no capilar, é refletida por a superfície basal e volta no detector. E se você não tem partículas grandes que espalhem essa luz, basicamente o que você vai ter é que a luz que você jogou é a mesma que você detecta. Agora, se sua molécula começa a formar agregados grandes, a luz vai ser espalhada.
Então, a luz que vai voltar no detector é menor. E dessa forma, nós podemos medir, então, a temperatura na qual a sua molécula começa a agregar. O equipamento em si trabalha com capilares, como eu já falei, e também, como eu falei, é uma throughput flexível, no sentido que no elemento térmico, você pode colocar um chip que tem 24 capilares. A ideia desse chip é que a separação de cada capilar se ajusta bem nas placas de 384 separações, ou se já tem um sistema, um pipeline, onde tem placas 384, pode fazer tudo em placa 384, coloca o chip e ele carga os 24 capilares simultaneamente e você mede os 24 capilares, mas você pode trabalhar no mesmo equipamento com capilares sozinhos. Então, tem, ademais, 48 posições para colocar capilares. Você pode trabalhar com um capilar sozinho, como os 48, ou qualquer número no meio, tá? E então, o que você consegue ter com esse equipamento, como o Prometheus Panta, são todos esses parâmetros. Se você fala do desenvolvimento térmico, você vai ter a TM, que é a temperatura de melting, a T-onset, que é a temperatura na qual começa a se desdobrar sua proteína. Você pode medir também a energia da ativação e também pode medir a reversibilidade do desdobramento. Então, você pode aquecer, mas também esfriar de volta. Com um sistema de back reflection, como a agregação, você pode ver a temperatura de turbidez, que basicamente é a temperatura na qual começa a aumentar a turbidez da sua amostra. Então, começa a ter agregados grandes na sua amostra. E mediante o DLS, você pode ver a temperatura de size, que seria a temperatura na qual começa a mudar o tamanho das suas partículas. A temperatura de scattering, que basicamente seria a temperatura que já tem uma agregação das moléculas. O rádio hidrodinâmico das partículas na solução. O índice de polidispersidade. A KD, que é um valor que fala da autointeração, que eu vou mostrar depois, apresentar depois. Pode determinar a difusão a zero e também pode medir a intensidade média de dispersão, que seria ver como muda a dispersão na sua amostra. Agora, todos esses atributos são muito utilizados em todo o processo, todo o fluxo de trabalho dos biológicos. Então, a primeira parte, que é muito importante, é ver se seu candidato é possível ser desenvolvido, basicamente. Você tem um candidato e antes de começar todo o desenvolvimento, produção, você tem que ver que realmente ele não vai ter autointerações, tem uma estabilidade conformacional ou não é propenso à agregação. Você também pode utilizar todos esses parâmetros para fazer engenharia de anticorpos ou melhorar a estabilidade das suas proteínas. Também no processo de downstream, o desenvolvimento do processo de produção, ver realmente se essas modificações na produção, no processamento ou escalar da molécula não geram mudança também na agregação, uma estabilidade. Pode fazer estudos de formulação, para ver qual tampão, eu vou mostrar também um exemplo bem interessante depois, estudos de comparabilidade, etc. Então, tudo no processo de desenvolvimento de biológicos, os parâmetros que dá o Prometheus Panta são de muita utilidade. E agora eu vou mostrar alguns exemplos de como tem sido utilizada. A tecnologia é bastante nova, como eu falei, foi lançado agora em setembro o equipamento, mas já temos vários usuários, principalmente de farmacêuticas, os CROs, empresas que dão serviço de caracterização de proteínas. Esse aqui é um exemplo bem interessante de por que é importante conhecer tanto estabilidade térmica, turbidez e também DLS, o tamanho da partícula. Aqui o que fizemos foi trabalhar como um anticorpo herceptina, um anticorpo comercial, e a ideia foi colocar ele em diferentes buffers, tá? Então temos uma condição que é PBS, pH 7,4, buffer acetato, pH 4, ou buffer acetato, pH 4, com cloreto de sódio, a 130 milimolar. E aqui você pode ver as três medições que são bem diversas, tá? Os dados, todos eles, todos os parâmetros são bem diversos. Então, por exemplo, quando você tem a herceptina em buffer acetato com 130
milimolar de cloreto de sódio, você pode ver 3 temperaturas, que basicamente são os 3 domínios do anticorpo. Geralmente você consegue ver esses 3 domínios por separado. Se você vê a turbidez começa a aumentar, basicamente, a temperatura que começa a acontecer a agregação grande, ou de agregados grandes, é mais ou menos 72. A 72 graus começa a haver uma agregação grande. Agora, interessante, você pode ver os 2 processos. Você vê que mais ou menos você começa a ter um aumento do tamanho, que é relativamente baixo, mas já 72 ele também se dispara e aumenta mais. Então, ele consegue mostrar para você como esses processos, se você fica, o TM2 vai como T6, isso faz que a conformação mude, o tamanho mude da amostra, mas principalmente o TM3 desse domínio faz que a proteína agregue. Então, você consegue determinar quais são os domínios que fazem a seu anticorpo ser menos estável ou que gera agregação. Agora, interessante, se você mede no buffer acetato, você consegue ver só 2 TMs, aqui cerca dos 50 e outro cerca dos 72 graus. Se você vê a turbidez, não tem aumento da turbidez a nenhuma temperatura. Então, fala que seu anticorpo nessas condições não gera agregados grandes. E se você vê o DLS, o tamanho da partícula, você pode ver que aproximadamente nos 70 graus começa a haver um aumento do tamanho, mas o aumento é muito baixo, 1 nanômetro, realmente muito baixo, e isso vai falar que provavelmente a conformação do seu anticorpo nessas condições muda, ele aumenta um pouco o tamanho, mas não gera agregação. E por último, se você vê no buffer PBS, pH7, você vê 2 TMs, agora temperaturas maiores, então tem uma estabilização térmica, o anticorpo nessas PBS, e você pode ver que tem uma agregação, principalmente perto de 80 graus, ele gera agregação grande, e que condiz também com DLS. Aqui não tem essa mudança do conformação de tamanho pequeno, senão que chega a 80, 79 graus, e o tamanho começa a aumentar a formação de agregados. Então, com essas 3 condições e essas 3 medições, você consegue ter uma ideia clara do que está acontecendo em cada uma dessas formulações com o seu anticorpo. E desse jeito, conseguir selecionar o melhor a formulação para o anticorpo para ele ser mais estável. Bom, essa aqui é uma empresa TrueBind que faz caracterização de proteínas. Basicamente, eles acharam muito interessante conseguir determinar a micro e macro agregados, además da estabilidade térmica, para fazer uma caracterização de proteínas. Uma outra coisa interessante é, como eu falei, o PDI, o índice de polidispersidade. Aqui tem uma comparação de 2 amostras. Uma delas, em preto, é um anticorpo monoclonal de ANIST, é um estándar de anticorpo, que ele é bem monodisperso. Então, se você vê, tem um rádio hidrodinâmico de 5,5, e o PL é 0,07. Se você vê um pico bem definido, com uma largura pequena, e então é uma amostra bem de boa qualidade. Basicamente, você tem só o anticorpo lá. Agora, nesse outro caso, é uma amostra bem suja, tem de tudo, é um lissado de células vermelhas. E você pode ver que tem um pico e tem uma cola. Então, basicamente, você tem principalmente moléculas de certo tamanho e muitas outras coisas. E você pode ver, então, o índice de polidispersidade relativamente alto, 0,2. Então, é uma forma muito simples para identificar quais são as condições ou expressões ou candidato que gera amostras de melhor qualidade. Uma outra coisa interessante que você pode usar o DLS é para fazer identificar condições boas para estudos de estabilidade acelerado. Então, nessa ideia é um pouco colocar suas amostras em um estresse e ver como elas se comportam. Para isso, depois, extrapolar para estabilidades de longo prazo. Nesse caso, temos novamente a herceptina em 2 buffers diferentes, histidina e acetato de sódio, pH5 e 4, respectivamente. E o que fizemos foi colocar essa amostra nesses 2 buffers
a 80 graus por 14 horas, e depois medir novamente o DLS. Então, você pode ver no início, os picos são bem similares, um tamanho bem, uma polidispersidade muito baixa, um radiodinâmico perto de 7, e depois de aquecer por 14 horas, voltar à temperatura room temperature, medimos novamente o DLS, e você pode ver que no acetato de sódio, o pico se mantém. Então, realmente, nessas condições, esse anticorpo é reversível. Então, ele pode perder sua estrutura a 80 graus, mas volta novamente a ter seu estado nativo. Mas no buffer histidina, pode ver que não acontece. Então, vem um aumento do tamanho, provavelmente a formação de agregado, e também um aumento na polidispersidade. Então, o pico é mais largo. E, por último, uma outra coisa muito desenvolvidos é a medição de KD. Nessa KD, o que ele vai falar, esse valor vai falar qual é a capacidade de ter autointeração da molécula. Tá? Então, se sua molécula interage com ela mesma e pode formar agregados, a ideia é que ela não tenda a interagir com ela mesma. O que você faz nesse experimento, que o Prometheus Panta faz também, é medir o coeficiente de difusão a diferentes concentrações. Então, você toma sua amostra, coloca diferentes concentrações da amostra e mede o coeficiente de difusão. Se você tem um coeficiente de difusão negativo, significa que sua molécula está auto-interagindo. Então, está interagindo com ela mesma quando aumenta a temperatura, e isso faz que sua difusão, aumenta seu tamanho e a difusão é menor. Então, essas condições, se você acha nessas condições, um KD negativo, significa uma condição boa. Ele vai tender a ficar auto-interagindo em vez de ficar sozinho. Agora, se você tem um KD positivo, essa é uma condição boa, porque nesse sentido você vai falar que ele tende a ser solvatado por a solução ao interagir com ela mesma. Então, é uma forma rápida para ver como muda a viscosidade e a autointeração do corpo em diferentes formulações. Agora, provavelmente todos têm dúvidas, geralmente todos os equipamentos têm precisões diferentes. O DLS do Prometheus Panta é um pouquinho diferente dos normais, no sentido que ele trabalha a um corrimento de onda um pouquinho menor. Geralmente você tem os DLS que trabalham a 600 nanômetros. No Prometheus Panta você trabalha a 400 nanômetros, tá? Então, um pouco as perguntas sempre são qual é a precisão das medições. E aqui o que nós fizemos foi comprar estándares da NIST, que são partículas de diferentes tamanhos. O tamanho certificado para cada uma delas é esse aqui. Então, para o 3020, o radiodinâmico é 11 nanômetros, 11,5. E na medição com Panta deu 11,7. No 3060 é 30 nanômetros. E como o Prometheus Panta deu 31. E o 3100 é 50 nanômetros. E como o Prometheus Panta deu 52. Então, realmente, os valores, a precisão do Prometheus Panta é muito boa, sempre fica dentro do que é certificado para essas partículas. E uma outra coisa importante é ter confiança de que a concentração de sua molécula não vai alterar a precisão. Então, aqui, novamente, fizemos medições do estándar da NIST, ou de lisocima, a diferentes concentrações para medir o radiodinâmico. E você pode ver que os valores são mantidos, inclusive com uma mudança na concentração de ordem de magnitude. Então, é bastante boa a qualidade e o preciso, inclusive a diferentes faixas de concentrações. Uma outra coisa que é utilizado a mudança térmica são os estudos de TCA, que é o Thermal Shift Assay, que principalmente são utilizadas talvez não por desenvolvimento de biológicos, mas sim para screening de moléculas, para ver a interação entre moléculas. Geralmente o que você vê é uma coisa desse, como o gráfico aqui em cima, onde você vê a estabilidade térmica da sua proteína. Então, por exemplo, tem uma proteína simocomposto, tem uma ATM, nesse caso, de 63 graus Celsius, e quando eu coloco o composto, a estabilidade aumenta, vai até 67. Nesse caso, estamos trabalhando com uma HSP90, que é uma chaperona,
e ela liga ATP. Agora, é conhecido que quando essa chaperona tem o ATP ligado, a conformação muda e fica uma estrutura mais compacta. Então, você poderia fazer o mesmo estudo ou corroborar a interação mediante o DLS. E aqui você tem uma medição do radiodinâmico. Quando a molécula tem unido o ATP, você pode ver um radiodinâmico de 6. Quando ela não tem ATP, o rádio aumenta. Então, realmente, ele confirma que está tendo uma interação, tanto por estabilidade térmica como por DLS, e, novamente, no mesmo equipamento. E, por último, eu queria mostrar um exemplo bem interessante, onde é utilizado todas as capacidades do Prometheus no desenvolvimento de vacinas, de formulação para vacinas. É um exemplo que está em revisão agora, ainda não é publicado, mas assim que seja, eu vou colocar no site. E é basado nessa vacina baseada em proteína para o HIV, tá? Essa vacina é principalmente um trímero da proteína da envelope do HIV, então tem uma estrutura trimérica, e a ideia foi fazer um estudo de formulação para armazenagem e também ver como a formulação se altera ou não a integridade do reconhecimento por anticorpos. Então, o primeiro que foi feito foi utilizando o Prometheus Panta, que foi medida a estabilidade térmica em 96 buffers diferentes, tá? Que é um kit de buffer factorial para principalmente buffers muito utilizados e aceitados por a FDA. Então, aqui você pode ver que a estabilidade térmica mudou bastante. Tem uma mudança total entre a mais ou menos estável até a mais estável de 17 graus Celsius. A maior estabilização foi de 6,8 graus Celsius e a maior desestabilização foi de menos 10 graus, tá? Então, tem uma variação bastante alta. Esses estudos são muito utilizados para já decidir uma formulação, tá? Então, para fazer esse estudo das 96 condições por duplicata, foi necessário um dia de trabalho e 80 microgramas de proteína. Agora, o que aconteceu com a estrutura da proteína e a homogeneidade da vacina, basicamente? O que foi feito depois, então, com o mesmo equipamento Prometheus, Panta, foi medir o DLS. Então, foram tomados os 10 melhores buffers, ou seja, os 10 buffers que estabilizavam mais a proteína, e os 10 piores, os 10 que desestabilizavam mais a proteína, tá? Um dado interessante é que não tem uma correlação clara entre ATM e os radios dinâmicos e índice de polidispersidade. Então, realmente, o buffer que estabilizava mais a proteína não necessariamente era o que tinha o radiodinâmico mais certo para essa proteína e uma dispersidade ou índice de polidispersidade menor. Por exemplo, o buffer 9, que é o melhor buffer na estabilização, tem um ATM aumentou a ATM em 6,8 graus. Sin embargo, apresenta um RH superior ao qual é definido e tem um índice de polidispersidade de 0,28, que é bastante alto. Você pode ver o buffer 9 em preto, que tem esse pico aqui, perto de 10 a la menos 8, mas também um pico de tamanhos maiores, e isso faz que aumenta a polidispersidade. Provavelmente você está tendo algum tipo de agregados ou formação supramolecular. Interessante também é destacar a sensibilidade do Prometheus Panta. Esse buffer 9 tem sacarose, e você consegue ver a sacarose nesse pico aqui. O índice de polidispersidade foi calculado nesses tamanhos para cima, então esse pico não foi tomado em conta. Um outro buffer muito interessante foi o buffer 57, que é o buffer que tem um índice de polidispersidade menor, de 0,09, e que está aqui em vermelho. Então você pode ver que em vermelho tem só um pico, bem no centro do esperado, que é o tamanho da proteína. E também foi comparado o buffer 70, que é o buffer que tem uma das TMs piores, tem uma desestabilização de 5 graus Celsius, e ele apresenta um radiodinâmico de 12. Então, realmente, ele aumentou muito essa população aqui de tamanhos maiores. Agora,
isso foi feito em medições isotérmicas, tá? Então, você toma sua proteína, colocamos nos capilares e fizemos a medição da DLS sozinho. Logo depois, fizemos também a desdobramento térmico. Novamente, medindo a fluorescência, que você pode ver, então, aqui as diferenças na estabilização da proteína, buffer 70, buffer 57 e buffer 9. A primeira derivada, que mostra realmente onde fica o pico, que seria cada pico uma TM. E simultaneamente, no mesmo estudo, você pode ter o DLS, o radiodinâmico, a cada uma das temperaturas. E você pode ver que, basicamente, nesse experimento, o aumento do tamanho das partículas condiz também com o aumento, o começo do desdobramento térmico. Então, começa a se desdobrar, começa a aumentar o tamanho e gera agregação. Para fazer todos esses experimentos, levou também 2 horas de trabalho, de medição, e basicamente 60 microgramas de proteína. Então, você pode ver que o consumo e o tempo é bastante baixo. E, finalmente, também foram feitos estudos de estresse forçado, de estabilidade forçada, basicamente, como o buffer 57, que foi o buffer que melhor que deu melhores resultados de índice de polidispersidade e radiodinâmico. Então, o que fizemos foi incubar a proteína a diferentes temperaturas, 25, 40 e 60 graus, e cada dia foi medido, então, o DLS, principalmente. E você pode ver que a 25 e 40 graus, o comportamento no buffer 57 é constante nas danças, nem do radiodinâmico, nem do polidispersivo. Sin embargo, já a 60 graus, você pode ver que ele tem um efeito bastante alto na proteína. E começa a aumentar, então, seu tamanho, como também na polidispersidade, que seriam os quadradinhos. Simultaneamente, foi feito um estudo de estresse térmico e oxidativo. Então, novamente, foi provado a temperatura 25, 40 e 60 graus, mas em presença de peróxido de hidrogênio. Eu acho que assim é no H2O2. Para ver também como é o efeito da oxidação nesse buffer. Então, você pode ver agora que a incubação é 25 graus. Esse buffer permitiu ou manteve a molécula em boas condições. Já a 40, ele sofreu, depois de uma semana, mais ou menos, alteração no seu comportamento. Você pode ver que começa a aumentar já o tamanho, depois de 5 dias. E também no índice de polidispersidade. E, bom, a 60 graus já foi quase imediato. Já o primeiro dia, a molécula teve um aumento, um incremento do tamanho bastante grande e também do índice de polidispersidade. E, por último, outros testes que provamos, bom, há vários outros estresses, mas eu coloquei só esses aqui, é o congelamento e descongelamento. Geralmente, quando você tem proteínas, você congela elas, descongela, etc. E aqui, então, foi tomada a proteína no buffer 57 e foi congelada, descongelada. E se me deu, então, o DLS. E você pode ver que nessas condições, a proteína é resistente nos processos de congelar e descongelar. Ele não muda o tamanho nem o índice de polidispersidade. Então, sigue sendo uma molécula, uma amostra homogênea, do tamanho certo, basicamente. Todos esses trabalhos demoraram 2 dias de trabalho e uma utilização de 280 microgramas de proteína. E, por último, como o mesmo equipamento, a mesma tecnologia, a mesma amostra, o mesmo buffer, foi provado também a interação da vacina anticorpo, se ela é mantida. A ideia é que você não precisa marcar, não precisa modificar nada. Só foi feito um estudo de variação contínua. Nesse ensaio, nesse estudo, o que nós fazemos é mudar a ração molar entre a vacina, que seria esse trímero, e um anticorpo que reconhece essa proteína, que é um anticorpo comercial. Tá? Então, aqui a 0,0, basicamente você tem só a vacina. A 1,0, você tem só anticorpo. E aqui vai ter concentrações ou proporções diferentes.
Se você vê, então, no primeiro que tem uma vacina como esse anticorpo que reconhece a proteína do vírus, você pode ver que começa a aumentar a concentração do anticorpo e vai ter um aumento do tamanho. Então, realmente, você vai ver que está formando um complexo. Se você vê 0,5, mais ou menos, atingiu a saturação. Então, você vê que tem uma interação 1 para 1, ou seja, um anticorpo por uma vacina que já tinha sido escrito, e logo depois você começa a ver a diminuição do tamanho. Basicamente, tem um excesso de anticorpo, então começa a ter o tamanho predominante do anticorpo final da vacina até chegar no tamanho do anticorpo sozinho. E como controle negativo foi feito o mesmo ensaio, mas agora com uma estándar nisso, um anticorpo monoclonal que não liga essa proteína da vacina, e você pode ver que não tem incremento do tamanho. Então, realmente, você vê uma linha que significa que vai mudando do tamanho da vacina para o tamanho do anticorpo. Não tem uma formação do complexo, como nesse caso. Então, como o mesmo equipamento, nas mesmas amostras, sem nenhuma modificação, você consegue também ver que nessa formulação, no buffer 57, que é muito estável a sua proteína, também está mantendo a integridade da interação e a funcionalidade, então, da sua proteína. E tudo isso foi feito novamente no mesmo equipo, com 10 microgramas da proteína, em menos de um dia de trabalho. Bom, um outro comentário, basicamente, que é uma empresa anticorpo que faz biológicos, e eles teve bastante problema com alguns anticorpos, drug conjugate antibodies, drogas conjugadas com anticorpos, que não estava tendo o mesmo resultado nos estudos animais que in vitro. E realmente, com o PANTA, eles conseguiram ver que estava sofrendo algum tipo de agregação, que não conseguiram ver com outros equipamentos. Bom, esses são um pouco os exemplos que eu queria apresentar, e agora eu vou falar um pouco das especificações gerais, especificações técnicas realmente do equipamento. O equipamento PANTA pode usar chips de capilares ou capilares individuais. Você pode trabalhar até com 48 capilares individuais ou com um chip de 24 capilares. Cada capilar precisa de 10 microlitros de amostra. A temperatura vai de 15 até 95 graus, na rampa de temperatura que você pode fazer. E você também pode fazer um upgrade até 110 graus Celsius. A velocidade de aquecimento vai de 0,1 grau até 7 graus por minuto. Você pode configurar, setear isso. A precisão da temperatura a 1 grau por minuto é 0,2. É bastante boa a precisão em relação a outras tecnologias. Bom, o tamanho é um equipo não muito grande e também não muito pesado. Se falamos mais das especificações para cada detector, a ideia é que o nano-DCF permite medir a temperatura de onset, ou seja, a temperatura na qual começa a se desdobrar sua proteína, a temperatura de melting, a reversibilidade e a energia de ativação, utilizando o rádio, então a fluorescência 330 e 350, mas você também pode obter todas as informações da fluorescência nos comprimentos de onda específicos, a 330 e 350 separado. O rango de concentrações, a faixa de concentrações vai de 5 microgramas por ml até 250 miligramas por ml. Da TM, ou do ponto de inflexão, a 75 graus, que é de 0,1 graus Celsius. E a precisão do rádio é 0,08. Então, realmente, essa é a mudança, a precisão normal. O DLS, como eu falei, trabalha com um laser a 405, que nos permitiu ter uma sensibilidade maior. Então, podemos trabalhar ou detectar tamanhos até 0,5 nanômetro. A faixa de concentrações, o mínimo é 0,5 miligramas por ml para uma proteína de 15 kilodalton. Claramente, se aumenta o tamanho, a concentração pode descer, porque, bom, o espalhamento depende do tamanho das partículas. Você pode ter a temperatura de scattering, de size, o radiodinâmico, PDI, KD, coeficiente de difusão estándar, a intensidade de scattering e também a acessibilidade. E por Back Reflection, a ideia é que ele consiga detectar
no mínimo, moléculas ou agregados de 12,5 nanômetros. Então, coisas menores a 12,5, esse detector não vê. Então, só vai ver coisas grandes, maiores a 12,5. E ele permite ver, então, a temperatura de turbidez, que é a temperatura na qual a molécula começa a agregar, começa a formar esses agregados grandes. E, por último, tudo isso é feito com um software que consegue obter todos esses parâmetros de forma automática. E ele é bastante simples. Não sei, para quem já conhece a Nanotemper, sempre nossa ideia é gerar software simples, e esse não é diferente, é a mesma coisa. E você pode também exportar todos os dados cru para distintos formatos, ou inclusive ter exportações compatíveis com outros sistemas de manuseio de dados para indústria, para desenvolvimento. Bom, um outro comentário, que o mesmo grupo agora, um cientista da Antico, que realmente eles estão muito felizes com o Panta. O software é realmente intuitivo, não precisaram de treinamento, nem de manual, é só trabalhar e conseguiram ter todas essas informações. E, bom, com isso, eu espero tenha ficado um pouquinho mais claro de como trabalha o Prometheus Panta, o que dados você pode obter e qual seria a utilização desse equipamento agora nos processos de desenvolvimento de proteínas, fármacos biológicos, ou qualquer que seja relacionado à caracterização de proteínas e de formulações, etc. Muito obrigado. Obrigada, Daniel, pela apresentação. Alô, Nayara? Oi, está conseguindo me ouvir? Daniel, consegue me ouvir? Acho que a conexão não está muito boa. Todo mundo consegue me ouvir? Perfeito. Deve ser algum problema com a conexão do Daniel. Bom, eu quero agradecer pela apresentação. Eu acho que todo mundo conseguiu ter uma noção do quanto que o Prometheus Panta é completo, né? E quanto que ele torna a caracterização completa. E eu acho que a gente pode prosseguir aqui para as perguntas do chat. Fiquem à vontade, gente, para colocar as perguntas aqui. Eu vi que já tem uma pergunta. Daniel, você consegue escutar? Eu acho que o Daniel caiu. Vamos só aguardar um pouquinho para ele retornar? Mas, enquanto isso, podem colocar as perguntas aqui no chat. Gente, o Daniel ele teve um problema de conexão, mas ele já está voltando, tá? A apresentação ela vai estar disponível. Na verdade,
esse webinar está sendo gravado e a gente vai disponibilizar no YouTube da Analítica, tá? Eu vou até compartilhar aqui com vocês. Então, aqui estão as nossas redes sociais, tá? O nosso canal no YouTube. Então, daqui a pouquinho a gente já vai disponibilizar a apresentação no canal. E vocês também fiquem à vontade para seguir a Nova Analítica nas outras redes sociais, tá? A gente sempre está postando a nossa agenda de webinars e aí vocês conseguem acompanhar. Lorna, eu coloquei uma enquete aqui para vocês. Eu peço por gentileza para vocês responderem em relação à apresentação. Todos conseguem visualizar? Vamos aguardar só mais um pouquinho.
Bom, o Daniel parece que está tendo problema de reiniciar o computador dele. Caso ele não consiga, eu vou deixar aqui o meu contato, vou passar o e-mail dele também, e aí vocês podem encaminhar as dúvidas que vocês tiveram, né, da apresentação, e até outros questionamentos da Dona Temper por e-mail, tá? Ele disse que está voltando, mas eu vou colocar aqui por via das dúvidas. Desculpe, gente, pelo problema, mas a gente fica sujeito a isso pela internet. Ah, ele voltou. Espera só um minutinho. Daniel, consegue me escutar? Alô, Mayara? Oi, estou te ouvindo. Volte. Desculpem todos, olha, acabou a apresentação e meu computador parou. Mas, Daniel, você consegue ver as perguntas aqui no chat? sim, aí da Tanira. Caracterização do tamanho de partículas de 100 a 200 nanômetros. O equipamento consegue medir esses tamanhos. Realmente, o limite máximo é mais ou menos 1 micrômetro, tá? Agora, encapsulamento de proteínas e peptídeos. Aí não sei muito do tema. Eu acho que o ideal seria dar uma olhada, provar algumas amostras, ver o que acontece como encapsulamento. Eu acho que deveria ter mudanças, já seja da polidispersidade ou do tamanho em si. Deveria conseguir determinar os tamanhos diferentes das partículas. Eu espero ter respondido, Tanira. Daniel, temos uma pergunta do Marcelo, que ele fez aqui antes. Ele perguntou se existe correlação da T-size com a T-turbidez. Então, o T-size realmente consegue ver mudanças de tamanhos menores, tá? Como eu falei, o T-size vai falar do DLS. O DLS tem um limite de 0,5. Então, se começa a mudar o tamanho, já seja por a conformação da proteína, ou oligômeros, não sei, trímeros, dímeros, com T-size você vai ver que o tempo que começa a acontecer isso. A T-turbidez realmente vai ver a temperatura na qual os agregados começam a ser formados, os agregados relativamente grandes. Então, realmente, você consegue ver a turbidez em si, a agregação grande. O T-size consegue ver câmbios conformacionais, ou pequenas associações. Perfeito. Temos uma outra pergunta aqui do Vitor. Do Victor. Consegue visualizar? Sim, utilizamos o método de floculação de Ramon. Histéricos. Olha, Vitor, realmente eu não sou muito experto nessa área, tá? Não conheço o método de floculação de Ramon. De antígenos diftéricos. Não tenho nenhuma metodologia desenvolvida para o equipamento. Eu acho que podemos fazer é conversar, ver realmente o que é necessário observar, se é um aumento no tamanho, formação de complexos, que coisa, e podemos tentar fazer algumas medições e desenvolver um método assim. Mas realmente agora sim eu não conseguiria responder certinho, Vitor, desculpa. Mas pode entrar em contato e podemos tentar conversar e desenvolver alguma metodologia, alguma medição como equipamento. Eu estou preparando uma demonstração virtual, já que ninguém consiga viajar no momento.
assim que eu tiver datas, eu vou informar para Nova Analítica, e aí elas podem convidar vocês para assistir, ver como funciona o equipo, as medições, preparação da amostra, tudo. Com certeza, vai ser muito interessante. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Eu coloquei aqui no chat o meu e-mail e o e-mail do Daniel, tá? Então fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, né? Caso surja alguma outra dúvida aí depois. E como eu falei, né, a apresentação ela vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Assim vocês conseguem reassistir. Mais uma vez eu quero agradecer ao Daniel pela apresentação, foi excelente. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. E agradeço também quem respondeu a enquete. Eu acredito que a gente já pode finalizar, né, caso não tenha mais nenhuma pergunta. Muito obrigada, viu, Daniel? Muito obrigado, Mayara. Muito obrigado a todos por ter escutado a palestra e estamos à disposição. Qualquer dúvida é só escrever um e-mail, conversar e podemos tentar ir mais lá, conhecer o equipamento em pessoa, etc. Obrigado, Mayara. Perfeito. Eu que agradeço a disponibilidade. Então é isso. Agradeço a participação de todos. Um ótimo dia para todo mundo. Obrigada.